Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje do lado do Dr. Marcelo Amaral, que vai estar conosco agora apresentando também o podcast, ainda mais na área criminal. O homem é a maior referência hoje de direito criminal paraense. Iremos bater um papo com o presidente da AMEPA, Associação dos Magistrados do Estado do Pará, o Dr. Líbio Moura, que desde já agradeço a presença. E pessoal, preste atenção que vai ser uma aula. Quem quer seguir na carreira da magistratura, quase não saiu, não pode perder esse episódio do podcast, porque tem informações desde a primeira instância, a segunda instância, como que se faz para chegar até a capital, todo o procedimento. Seja bem-vindo, doutor, obrigado. Eu que agradeço o convite aí do Marcelo e do Paulo para estar aqui e bater esse papo aí com vocês. Doutor, qual são os principais desafios hoje da AMEPA? Bem, eu assumi a AMEPA há pouco mais de 4 meses, né? Assumi agora em fevereiro. E o principal papel da AMEPA é fazer a defesa do magistrado, da magistrada, né? De forma abrangente. Essa defesa inclui todos os aspectos que você possa pegar, tanto do exercício funcional, né? Ali no dia a dia, da independência da magistratura, até questões mais pessoais. Então, a AMEPA tem que estar próxima aos seus associados para fazer essa defesa. Então, eu daria como principal desafio da AMEPA esse, é garantir as prerrogativas da magistratura paraense. E a gente entende que estamos num estado aqui com dimensões continentais, com peculiaridades que não existe em nenhum outro local do país ou de regiões. Como que vocês têm lidado com essa situação hoje? Esse também é um desafio de participação da AMEPA, né? Como a gente consegue chegar ao nosso associado. Para chegar à AMEPA, né, vocês concorrem naturalmente, no meu caso, houve uma reunião de esforços para que nós fizéssemos uma chapa única, né? Eu concorri na eleição anterior, perdi por 8 votos para Adriano Seduvim, que foi nosso presidente por 3 anos, mas nessa eleição de 2022 nós conseguimos unir os grupos que se formaram para a eleição, para as eleições anteriores, inclusive, mas para a minha, e conseguimos fechar uma chapa única. Fizeram uma composição. Fizemos uma composição de grupos porque a magistratura não comporta essa dissidência, digamos, quase político-partidária. Ela não tem essa dissidência. Existem alguns entendimentos divergentes sobre alguns pontos, mas no frigir dos ovos, todos querem as mesmas coisas. Então, a gente compreendeu isso, a classe compreendeu isso, e levou para essa última eleição uma chapa única, e nós estabelecemos nessa chapa única um plano de metas. Nós não fizemos propostas porque não era uma campanha. Nós apresentamos à classe pouco antes da chancela, né, do dia da votação, uma votação simbólica, nós apresentamos um plano de gestão. Nesse plano de gestão, um dos principais pontos é isso: chegar às 117 comarcas hoje, né, são 143 municípios. Essa é uma das metas que nós temos para os próximos 3 anos. Nesses últimos 4 meses, eu acho que eu visitei umas 22 comarcas aproximadamente. Para vocês terem ideia, eu saí daqui em março de carro pelo nordeste do estado, via Castanhal, Paragominas, e cheguei a Conceição do Araguaia. E na volta, entrando, para quem conhece ali a região sul e sudeste do Pará, entrei por Marabá, em Jacundá, Tailândia, né? Vim para essa região para visitar cada um dos magistrados que trabalham ali naquele local. Logo no início, também, poucos dias depois da posse, a posse foi dia 2 de fevereiro, no dia 6, eu fui simbolicamente tomar posse em Marabá, onde nós tínhamos, no ato que nós fizemos lá de reunião, 12 magistrados das cidades próximas e de Marabá. Então, esse é um desafio, aproximar a AMEPA do seu associado que está lá na ponta. Fazer uma AMEPA mais próxima. Eu até brinco, não é realmente uma brincadeira, mas é menos Brasília e mais Pará. Porque, eventualmente, a gente é cobrado muito para estar nas demandas nacionais. Mas nós não podemos também deixar de lado, isso é só uma brincadeira que a gente faz internamente, mas a gente tem que se aproximar também aqui, verificar lá na ponta o que está acontecendo com o juiz, trazer essa previsão que está no nosso plano de gestão, tem um nome lá que é diagnóstico de comarcas. A gente vai ao local, levanta o que tem lá, quais são as demandas peculiares, particulares daquele local. Te dá exemplo, Conceição do Araguaia precisa urgentemente da reforma do fórum. Você tem ideia, lá o gabinete ele é aberto. Em cima, na parte de cima, a antessala ouve o que o juiz está falando dentro da sala. É um fórum antigo. Essa demanda a gente trouxe, apresentou ao Tribunal de Justiça, para que seja incluído, obviamente, né, há um plano de gestão também do Tribunal de Justiça,
mas são demandas que a gente busca. Verificar situações particulares, nomeação de assessor, algum documento que precise de uma tramitação, a MEPA pode fazer isso. Mas o principal motivo de circular é encontrar o juiz lá, a juíza, dar satisfação que a MEPA está próxima. Estamos fazendo também um trabalho de maior aproximação dos eventos associativos. Agora, por exemplo, nas festas juninas, vamos fazer um encontro local, né, que tem todo ano na nossa sede campestre, mas também vamos terceirizar esses encontros para as comarcas que tenham um número maior de juízes, para que eles façam também a confraternização deles lá. São alguns exemplos que a gente pode fazer para interiorizar a MEPA. A gente entende aqui, a gente depara, na verdade, com os concursos públicos da magistratura, e a gente observa que o número de aprovados, muitas vezes, vem de fora do estado, né, que não conhece nem mesmo a realidade do interior do Pará. Sim. Isso provavelmente ocasiona um número de desistência muito grande. Eu não sei se estou correto em colocar essa informação, mas como os dados que vocês têm sobre essa situação dessas pessoas que estão chegando, estão sendo direcionadas para os interiores, eles estão conseguindo exercer de fato a função ou não? Eu sempre dou como exemplo o meu concurso, e falo isso, a Cristina Collier esteve aqui, deve ter falado também que é o mesmo concurso. Em 2002, o tribunal abriu pela primeira vez um concurso feito por uma instituição de fora, que era então CESP, hoje eu acho que chama SEBRASP, né, salvo engano. E esse fenômeno dessas instituições que fazem concurso nacionalmente também trouxe para a magistratura paraense um número considerável de juízes de outros estados. Só para ter ideia, naquele concurso foram inscritos aproximadamente 3.000 ou 3.500 pessoas, já não lembro mais, mas foram aprovados 118 magistrados, 4 anos que não se fazia concurso no Pará naquela época. Desses 118 aprovados, 45 só eram paraenses, todo o restante era de fora. Realmente foi a primeira vez que veio uma leva muito grande de juízes que não eram do estado, e trouxe uma nova realidade, né? Não só na prestação jurisdicional, muita gente que é assessor de juiz, ou assessor de desembargador, trouxe novas experiências para o Pará, mas trouxe também esse fenômeno da evasão. A cada concurso que aconteceu depois, esse fenômeno foi verificado. Entra um número X de juízes, até mesmo aqueles chamados concurseiros, né, que fazem concursos em vários estados para se aproximar. Isso nada mais natural do que isso. Eu sou de um estado, eu quero me aproximar para minha casa, mas acaba ocorrendo uma evasão que faz com que tenham concursos de forma constante. Isso tem assim, essa dificuldade, né, da adaptação. Isso é uma coisa que a associação tem que estar próximo para dar o apoio. É muito comum no dia a dia, falando com os colegas, a necessidade desse apoio, de como que você faz em determinadas situações. O Pará tem um fenômeno por exemplo, dos servidores cedidos. É uma realidade que o Tribunal de Justiça do Pará vem minimizando, mas nós temos que zerar isso. Há um planejamento para zerar, mas o juiz que vem de cidades de fora, às vezes não conhece essa realidade, não sabe como faz essa interlocução com o poder executivo ou com o poder legislativo, cobram às vezes, pedem, não que cobram, mas pedem dicas de como atuar. O próprio ingresso na associação de juízes que são de outro estado é um pouco mais difícil, porque às vezes a pessoa sabe que vai ficar pouco tempo e não tem essa vinculação à associação. A gente trabalha nessa busca de associados. Só para você ter ideia, nos últimos 4 meses, nesse trabalho de aproximação que nós temos feito, eu consegui trazer 12 novos associados. É um número considerável para a gente. Nós temos 438, trazer 12 já é um número bom. É o que a gente está tentando fazer, porque é um fenômeno decorrente disso, dessa vinda de muita gente de fora. Perfeito. Líbio, tu tens ideia de quantos magistrados no Poder Judiciário paraense possui hoje, e quantos associados na MEPA a MEPA possui? Associados é minha obrigação saber. Eu tenho 438 associados, né, com esses 12 aí que nós recuperamos. Alguns se reassociaram, tinham saído e voltaram. E por que 438. saíram? Pois nós temos esse aspecto que eu lhe falei de juízes que sabem que vão passar uma temporada, para eles não é interessante, e nós temos também uma figura que precisa ser discutida na associação, que chama pecúlio. Aos mais antigos, o pecúlio é muito interessante, que quando a MEPA surgiu na década de 70, a MEPA tem 53 anos, né? Vai fazer 54 anos, ela é do dia 8 de dezembro de 1970, se criou ali a figura do pecúlio.
O pecúlio é o evento morte ou o evento aposentadoria do associado que dá direito a um dia de trabalho de cada um dos associados. Então, você recebia isso no final. Quando a MEPA se formou ali em 1970, isso era interessante, eram poucos juízes, né? Você recolhia uma diária de cada juiz e quando ele aposentava ou morria com 2 eventos, você pagava esse valor. Isso não é atrativo para o juiz que está ingressando agora, porque ele tem a concepção, talvez não vá continuar na magistratura do Pará até o final da minha vida, eu vou gastar esse dinheiro aqui. Outros acham que existem outros investimentos, né, fora que sejam mais rentáveis. É claro que a gente não vê dessa forma. A associação é para você ter lucro e prejuízo junto, né? Essa é a razão de você estar associado, para se defender, mas também para perder eventualmente. Mas isso acaba não trazendo todos os juízes. Então, nós temos 438 de um número aproximado de 500 e pouco, não chega a 520 juízes no total no Pará. Desses 438, nós temos na ativa, como magistrados no Pará, aproximadamente 400. Né? Se aposenta né? Aproximadamente 400. Então, temos na MEPA 100 e poucos juízes aposentados e fica mais ou menos nesse patamar. Nós tínhamos até tempo desses 60 juízes fora. Juízes que não estavam na MEPA, que é isso que nós estamos tentando buscar. Esses magistrados. Percentualmente, a MEPA, então, quase 90%. Leva a maioria, sim, leva a maioria da magistratura, graças a Deus. Perfeito. A questão de concursos, ele fica vinculado à MEPA ou não? É obrigatório ou não é obrigatório? Você não precisa entrar, ao entrar na magistratura, entrar na MEPA, nem na IMB. Eu falo assim, concurso, quando vai sair concurso para magistratura no estado do Pará, é vinculado à MEPA ou não? A MEPA participa desses... Não tem participado, não participa, não tem indicado. Que eu lembre, não, pelo menos eu não acompanhei nos últimos anos e nesse período que eu estou ainda não teve, né? De ter assento, né? Na participação efetiva. Acho que eu recordo, não, é só o próprio tribunal que organiza. Não há esse assento. E a gente, inclusive, participa de algumas procuradorias, a gente é convidado, Procuradoria do Estado. Mas no do TJ eu não recordo de a gente ter participado. Pelo menos nos últimos não recordo dessa participação. Perfeito. Líbio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A questão da movimentação das carreiras dos juízes. Vou te dar um exemplo. Nós temos o Poder Judiciário lá em Santarém. Salvo engano, Santarém ainda é segunda instância. Sim. Há um projeto, uma demanda para que seja levada à terceira instância. Até porque os magistrados que já tenham tempo suficiente, tenham família estabelecida, né, toda a sua relação social lá naquela região, não precisa vir para a capital para ascender a terceira instância. Sim. Eu te pergunto, como é que a MEPA visualiza essa mudança, como é que ela acompanha essa movimentação da carreira, até onde ela representa os magistrados, seus associados, em relação a essa movimentação e essas eventuais mudanças de comarca, das instâncias da comarca do interior? Nesse diagnóstico de comarcas que eu mencionei, eu estive também em Santarém, esqueci de falar. Foi uma das comarcas também visitadas recentemente, e esse era um dos pontos. Porque o diagnóstico de comarcas, como eu falei, a gente reúne com todos os juízes e eles dão lá as demandas locais. Uma das demandas que foi apresentada não só à MEPA, mas também fazia parte lá, eu fui por conta dos 190 anos de instalação da comarca de Santarém, os juízes fizeram a demanda e também a população, os seus representantes lá, a Câmara de Vereadores pediu à presidente do tribunal a elevação de Santarém à terceira instância. Qual a diferença dessa questão das instâncias? A instância é como se fossem divisões de estruturação do Poder Judiciário. Ela não é uniforme no Brasil todo, existem estados que não têm essa divisão. Rio de Janeiro, salvo engano, não tem essa divisão de instâncias, é uma instância única, mas nos estados que tem é como se fosse uma estrutura, uma organização de estrutura. A primeira instância seriam as comarcas menores, com menor demanda, né? Você tem ali requisitos no Código de Organização Judiciária para que seja instalada uma comarca, a existência, por exemplo, de um batalhão da polícia, de uma delegacia. Então, você estipula, primeira instância, via de regra, um juiz. Um ou outro caso, por algum tempo, ficam 2 juízes. Quando elas são elevadas, às vezes, uma primeira instância tem 2 juízes. Depois, ela geralmente é levada à segunda instância. A segunda instância são as comarcas, digamos, de médio porte, né? Aí entra... Mas aí há de médio porte, mas, por exemplo, há uma distância muito grande entre Muaná, por exemplo, e Santarém. São comarcas que Muaná é a segunda instância.
mas não se compara com Santarém estrutura. Muaná é um juiz e é a segunda instância. Dom Eliseu, até pouco tempo, era a primeira instância, agora foi elevada à segunda instância com mais de um juiz. Entendeu? E a terceira instância atualmente só Belém. Aí há uma demanda que não é uniforme entre os juízes, diga-se de passagem, de instância única ou de elevação de algumas dessas comarcas para a terceira instância. Fica um pouco confuso, né? É um pouco confuso. Ela não é uniforme, não é que todos os juízes tenham interesse que isso aconteça, entendeu? Eu vou te dar a razão disso. Eu sou, digamos, de Castanhal. Minha pretensão, obviamente, eu sou de Belém, tenho família em Belém, chegar a Belém. Quando você cria outras terceiras instâncias, você teria que chegar, por exemplo, ir para Santarém para chegar um dia a Belém. Então não é uniforme, existem algumas demandas, e aí a gente não entra nesse dilema, quando a associação não pode postular contra o seu associado, então a gente observa essas demandas, vê como é que vai acontecer. E aí já há, por exemplo, a intenção dos juízes de Santarém, porque não tem pretensão de Belém. Aí para eles é interessante a elevação à terceira instância. Marabá, mesma coisa. Com esse fenômeno da vinda de juízes que não são do Pará, ainda mais. Porque você não tem vínculo com Belém, você não precisa estar em Belém o tempo todo. Então você se estabelece, isso é melhor para a população, né? Você se estabelece naquela cidade e dali não sai. Marabá, eu tenho amigos que estão lá, Marcelo Andrei, que entrou comigo, jamais saiu de Marabá, sempre teve o vínculo dele em Marabá. Eu passei 12 anos naquela região ali, com vínculo em Marabá, mas quando eu tive a oportunidade eu vim para Belém, por questão pessoal. Sim. Então esse crescimento interessa para essa parcela da magistratura. Uma coisa que tem que ser avaliada com cautela. Subjetivo, né? Agora é certo que é bom para a população quando você tem um juiz que se vincula ali, que não tem mais aquele fato de uma comarca ficar abandonada, sem juiz, porque tem a pessoa que quer morar ali, que estabelece raízes ali naquela cidade. Sim, e agora, Líbio, fala um pouco para a gente dessa movimentação da carreira, porque a gente sabe que tem a promoção pela antiguidade e a promoção por merecimento. Como é que está funcionando hoje essa análise? A MEPA ela tem acompanhado, tem atuado na defesa dos seus associados, quando eventualmente... A MEPA é bastante cobrada, né? Como tudo, eu acho que assim na OAB deve ter também os grupos, né? Na MEPA nós temos grupos de rede social exclusivo de promoção e remoção. Nesse exato momento, né? Eu não dei muita sorte nesse aspecto, porque um dos nossos papéis é se mexer para movimentar o mais rápido possível, os chamados editais de movimentação. Mas agora, no mês de maio, o STF voltou a apreciar uma causa que é do Estado de Minas e mudou os critérios de movimentação da carreira. Isso está gerando um impacto inicial para a gente de paralisação da movimentação, e os colegas cobram da gente que a gente fique atento. Eu tenho feito essa avaliação junto ao tribunal para que a carreira volte a andar, mas o que aconteceu? Nós tínhamos no Pará uma regra que era a movimentação na mesma instância se dava somente por antiguidade. Ou seja, eu sou da primeira instância, só vou me movimentar para outra comarca de primeira instância por antiguidade. Essa regra era estabelecida no Pará. Nos idos de 2007, 2008, uma associação de fora do Pará questionou esses critérios, porque ele não se adequava à LOMAN. A LOMAN é de 1979, ou seja, na época da ditadura, antes da Constituição de 88, e a LOMAN fazia disposição que antes de cada remoção deveria haver uma promoção por merecimento, ou seja, alguém que não era dessa instância ascender a essa instância. Nós, juízes daqui, aplicávamos esse entendimento da antiguidade justamente por essa particularidade do tamanho do Estado. Então quer dizer que era condicionado a chegada de outro magistrado para você poder... Não, é assim, para eu me movimentar para outra comarca, ao invés de ser por antiguidade, eu tinha que ser precedido de uma promoção por merecimento, que alguém de uma instância inferior, um substituto para ir para a primeira instância, ele viria e eu não poderia ir para aquela comarca, porque primeiro teria que ter uma promoção. Por exemplo, Belém, abriu uma vaga em Belém, eu estou em Ananindeua. Eu de Belém não poderia ir para essa vaga, porque para essa vaga abrir tinha que ser precedida, ou seja, antes dessa vaga abrir para eu de Belém ir para ela, teria que ser aberta para alguém vir de segunda instância para ela, entendeu? Então eu estou em Belém há 30 anos, quero ir para uma vara, digamos, melhor para mim. Não, mas espera aí, essa vara primeiro vai ter que abrir para um juiz de segunda, só se ele não quiser que vai para um... Então isso não era bom para a gente por causa dessas distâncias.
Eu vou dar o meu exemplo. Eu iniciei em Santana do Araguaia. Para quem conhece o estado, são 1.115 quilômetros de Belém. Para quem quiser fazer magistratura e achar que é bacana, você vai rodar 1.115 quilômetros para chegar na sua comarca. Para quem faz esse trajeto, como é que ocorre? Você pega um avião Belém-Marabá, né, que são 515 quilômetros, desce em Marabá e é como se estivesse voltando para Belém de carro, só que você está indo para o final do estado. Fica a 70 quilômetros do Mato Grosso. Então eu estou ali na primeira instância. Eu quero ir para Jacundá. Eu iria por antiguidade. Só que por esse critério anterior, eu teria que esperar uma promoção. Primeiro alguém poderia pegar essa vaga e só depois eu iria. Aí o STF julgou que agora não, pode ser como era o nosso critério. E a nossa lei tinha sido declarada inconstitucional. Então a gente está discutindo, inclusive, se vai repristinar a nossa lei. Eu acho que não vai ser esse caminho. Vão acabar aprovando outra lei para ser a movimentação. Agora é bom destacar aqui, que eu sei que os colegas eventualmente vejam, a MEPA não pode ter predileção por critérios. O que a gente quer é que a carreira ande. Eu não tenho predileção por critério A ou B, porque eu não posso colocar associados em confronto. Tem um associado que para ele é melhor ele ir para a primeira instância, ficar lá a vida toda e um dia vir por promoção para a segunda instância, né, para uma vaga boa aqui. Isso era bom para alguns magistrados. O outro que quer que a carreira ande mais rápido e ele vem só por antiguidade. Vai gerar conflito, né? Sim. Aí o que a gente quer é que o conflito, que o critério seja estabelecido e a carreira ande. É isso que a MEPA postula, né, nos diálogos com o Tribunal de Justiça. Mas o critério a gente não discute. Ainda que seja uma decisão do STF, eu não vou dizer, não, esse é o critério mais justo, aplique. Você que é meu associado e não concorde, não, fique aí, não pode falar, isso eu não posso fazer. Então eu tenho que batalhar para que volte a andar. Fica tendencioso, né? Sim, sim. Essas regiões são tão distantes que às vezes a gente vê a influência da culinária, do próprio dialeto de outros estados do que não a Você, assim, como a gente está aqui num local de discussão que várias pessoas têm acesso a essa discussão, a magistratura, o principal impacto da magistratura para quem passa primeiro é esse, né? Você acha assim, eu sei que algumas pessoas valorizam muito, mas você tem que ter em mente esse impacto inicial que você tem com a magistratura. Você sai do seu local de origem, vai conhecer uma outra cultura completamente diferente, mas você não vai como um visitante, não. Você vai como alguém que tem que distribuir a justiça, dar decisões intrincadas lá, e isso pesa muito no ingresso à magistratura. Eu acho que não só a magistratura, o Ministério Público, mas posso falar aqui pela magistratura de que isso é um impacto muito grande para quem escolhe essa carreira. Por vezes no interior é vara única, né? Vara única, tem matéria específica para atuar. Você é o juiz único, a sua vida ali naquele local, o tempo todo observada, é diferente de você servir na capital. Como é que é a estrutura? Isso que é a curiosidade. Eu te dar como é que é a estrutura da pessoa quando chega nesse locais que eu passei. Para ter ideia, em Santana do Araguaia, que foi a minha primeira comarca de carreira, digamos, eu, como substituto, eu fiquei em Marabá, uma cidade grande. Mesmo assim, era um desafio enorme em Marabá, porque quando eu cheguei ali, teve mês que ficou eu e Marcelo, que era esse meu amigo que está lá até hoje, como juiz em Marabá, 2 juízes para uma comarca que tinha, na época, tinham 6 varas e uma vara agrária, cuja vara agrária naquela época abrangia todos os municípios do Sul e Sudeste, eram 38 municípios, nós ficamos ali, então era bem difícil. Hoje a realidade de Marabá é completamente diferente. Você tem 12 juízes ali, né, uma estruturação, você não tem hoje ponto de divergência entre a OAB e a magistratura como tinha naquela época. Mas você vai, por exemplo, para Santana do Araguaia, onde eu fui. A PA, aliás, a BR, que cruza lá numa PA, a PA encerra e entra numa BR, que são 190 quilômetros entre Redenção e Santana. A BR-158, que passa lá, passava na frente da casa do juiz. O juiz e Deus dormindo sozinho ali, o fórum era atrás. Então, essa é a realidade. Do lado, eu morava ali como se fosse uma área pública, porque era a casa do juiz e promotor, o fórum e a prefeitura e câmara. Então, era um canteiro, tipo um canteiro público. Aí do lado tinha uma residência, uma empresa, e do outro lado tinha outras empresas. Não tinha vizinho. Então, você ficava ali isolado. Na época da eleição, eu recordo bem que eu ia fazer as diligências, depois eu voltava para dormir sozinho e lá ficava esperando. Ver o que aconteceu. Aí, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Porque teve um dia em Santana do Araguaia que não tinha como controlar a eleição. Você não tem aparato, você tinha 12 homens, né? 12 homens da Polícia Militar, 4 servidores do cartório e o juiz. Como é que você vai controlar uma eleição cuja cidade inteira, né? Eram 25 mil habitantes.
Aí a brilhante ideia que eu tive, não, bora fiscalizar moto ilegal, porque você nesse interior você não vai pegar uma moto legal. Nós apreendemos quase todas as motos Da cidade. que passaram na praça na antivéspera da eleição. A felicidade imperava na cidade, né? Todo mundo E feliz, aí, né? após isso, eu fui para casa dormir e disse, a população deve estar muito feliz comigo, eu estou sozinho aqui, bora ver o que vai acontecer. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Passou a eleição, nós devolvemos as motos, né? E aí deu para controlar a eleição. Mas são situações que acontecem de forma corriqueira. Vistorias em áreas de ocupação. Você vai sozinho, só você e Deus também, conversar com pessoas que estão ocupando aquele local. É complicado, né? Mas é isso que fica para a gente contar, são essas histórias. Tu atuou na Vara Agrária? Trabalhei alguns períodos na Vara Agrária. Na região de Marabá ali? Marabá e Redenção. Fiz vistoria numa área conhecida que é a Fazenda Peruano, que fica na PA 150. Teve bastante conflito ali. Na época, houve até uma situação engraçada que queimaram um boi de R$1 milhão, foi a maior confusão, fizeram um churrasco. E aí eu Churrasco caro esse, né? tive logo em seguida nesse local, uma área de conflito intenso. E a grande problemática da questão agrária no Pará, que permanece até hoje, não é especificamente sobre a questão da reforma agrária da terra, mas sim da organização, da organização fundiária desse Estado, né, da regularização cartorária desse Estado. Acho que é o grande desafio que o Pará tem que ter com essa vinda da COP30. Eu espero que isso evolua significativamente, que esse Estado deve ter em registro aproximadamente uns 30 andares. Essa sobreposição de áreas é que gera conflito no Estado. Estava conversando com o Dr. Bruno aqui, do Interpa, a respeito disso. Porque, querendo ou não, a questão até dos CAR, né? O CAR é autodeclaratório, né? Então, ou seja, a gente estava se deparando com um número muito grande de sobreposição. Como você disse, não é uma terra, é um condomínio. Sim, assim como a reclamação, e na via na época, de ingresso em área particular, privada, mas há deflagração de conflitos, digamos, para cumprimentos de reintegração de posse em áreas públicas. Então isso não pode acontecer, não dá para o Poder Judiciário determinar a reintegração de posse em áreas públicas, gerar conflito quando aquele local deveria ser de todos, e não de uma pessoa que eventualmente, em algum momento histórico, fraudou aquele título para deter aquela posse. O tribunal deu um passo significativo, gigantesco, em 2006 ainda, com a edição do provimento 013, que automaticamente bloqueia esses títulos suspeitos, e esse desbloqueio é feito na Vara Agrária, mas a gente ainda tem uma estrada longa para regularizar isso. Teve aquela questão da requalificação também, né, das matrículas, né? Pois ela faz parte desse contexto de organização. Você consegue, por exemplo, eu tenho um título fraudado, para eu conseguir um benefício, eu preciso do desbloqueio, né? Esse desbloqueio vai ser feito na Vara Agrária. E a Vara Agrária automaticamente vai perceber que aquela área não poderia ter sido negociada em determinado marco constitucional. Isso é importantíssimo para o Estado. Foi um passo que o tribunal deu que foi muito importante lá em 2006. Mas os conflitos ainda são verificados, né? Eu estou te perguntando isso porque é um tema que eu gosto. Eu atuo na área agrária, então é a área que eu gosto. É um outro desafio para a magistratura. E a região que tu estava ali é uma região de grandes conflitos, né? Históricos. Né? Hoje você vê até que a região do sul do Pará, ela já está mais consolidada, né? Porque a questão da exploração foi... debatida. Né? Já. Aquilo, nessa viagem que eu fiz à Conceição do Araguaia, eu achei interessante como mudou nesse período. Eu cheguei ali em 2004, né? Fui agora em 2023. Como mudou a questão econômica, né? A estrada hoje ela é prejudicada pela soja, né? Os caminhões pesados que estão esburacando já pela soja. Antigamente era mais a questão da pecuária, né? Criou uma nova roupagem, né? A região. Sim. Saímos um pouco do contexto aqui, mas... mas faz parte da magistratura também, do desafio da magistratura. Especialmente nessas comarcas mais distantes, onde o juiz ele manda prender e fixa os alimentos e decide reintegração de posse. E assim, são matérias completamente antagônicas. Um juiz da Vara Agrária é um juiz com um perfil completamente diferente de um juiz civilista. É um juiz que tem que estar no local da causa, que tem que dialogar com muitas pessoas. É outro perfil. Para você ir para a Vara Agrária, você tem que se preparar para lidar muito com gente. Porque tem questão social, né? São demandas grandes. Reuniões, às vezes uma reunião na Vara Agrária e uma reunião demorada soluciona muito mais do que você sentenciar o processo ou dar alguma decisão no processo. Porque você evita um conflito
você tem que dialogar de forma permanente com o ITERPA, com o INCRA, né? Você tem que falar com os órgãos que têm conhecimento dessa questão, né, de cartório, com os cartórios. Mas eu me deparo muito com algumas situações assim que é complicada, que às vezes o próprio magistrado pede para juntar todos os processos, todas as certidões, aí você junta toda a documentação, né? Aí no final ele sentencia desfavorável, dizendo questão da função social da propriedade, se embasa, e é uma coisa muito subjetiva, muito aberta, sabe? Aí ele utiliza só a função social da propriedade. Que não tá Mas essa é uma mudança, essa é uma mudança também de mentalidade, que aliás, essa é a finalidade de ter sido instalada a vara agrária. A vara agrária, ela não é uma vara civilista normal. Ela é uma vara que tem que trabalhar especificamente com os temas constitucionais do uso da terra, né? Com o artigo 186 em específico, né? O uso racional da terra, né? Produtividade daquele imóvel, respeito às relações de trabalho. É uma outra visão que o juiz tem que ter ali. Mas não é um juiz civilista. Quando ele pede as certidões, o que acontece? Quando ele pede certidões, você não está entendendo, ele pede certidão de tudo. Se você teve problema trabalhista, se você tem problema ambiental, se você tem tudo. Depois que você junta tudo, tá tudo certo, tudo ele chega e fala assim, não, mas você não está comprovando que você está exercendo a função social da propriedade. Só que às vezes você está entrando com interdito proibitório, porque as pessoas não estão deixando você entrar na sua propriedade, entendeu? Ou seja, tem umas coisas assim que é meio do direito agrário, que você fica meio... Cara, não... Peculiaridade. O juiz agrário tem que ter essa visão ainda, que seja ruim, digamos, para o proprietário. Mas é importante. Não vou entrar no debate. Esse é o papel. Aliás, a vara agrária é outra inovação da justiça paraense, né? A gente tem, às vezes, uma mania aqui para o norte de ser o patinho feio de tudo, mas a instalação da vara agrária pelo Tribunal de Justiça também é uma inovação daqui. 2002, Marabá. Né? Mas é muito interessante, porque a percepção do direito agrário é totalmente diferente da... Sim, Redenção tem até uma delegacia de conflitos agrários. Tem, aí foram instalando. Marabá também tem a DECA, geralmente onde tem vara agrária tem uma DECA. É importante porque também pela polícia é outro foco, né? O cumprimento das reintegrações de posse, ela deve ser feito com uma força policial especializada, porque você também não pode admitir que num cumprimento de uma ordem de reintegração, você ofenda o maior direito, que é o direito à vida de qualquer pessoa que esteja ali naquele local, qualquer pessoa. Tem, né? E pelo histórico que nós temos. Então é um debate que precisa passar pela vara agrária, é uma vara bem complexa. É muito extenso, sabe? Eu estava observando, lembrando aqui agora, tem um conflito que eu me deparei, que na área, a gente foi fazer uma busca na área. A apreensão de droga era corriqueira. Então, ou seja, às vezes as pessoas que estão envolvidas com tráfico induz as pessoas das comunidades próximas a não deixar você exercer de fato a função social da sua propriedade, porque isso vai desfavorecer o tráfico, você acredita? Isso passa pela necessidade da existência dos aparatos todos, né, de forma rápida. Se nós tivéssemos, por exemplo, às vezes uma prolação de decisão de reintegração, mas há uma demora no cumprimento dessa decisão por falta de estrutura. E isso faz com que aquela situação se consolide. Né? Aquilo que era um barraco de lona vire uma casa de alvenaria. Isso não pode acontecer. Às vezes, em um caso, obviamente, o juiz nega a proteção por não ter os requisitos, mas quando ele concede e não é cumprido, já é um outro foco dessa a execução já se torna muito, vamos dizer assim, afeta muito maior. Dava pra gente fazer um podcast inteiro só sobre vara agrária aqui pra gente discutir esses pontos, porque eles são... Tá aí o passo. Eles são longos. Vamos voltar para a situação das promoções dos juízes. A gente está no momento atual no nosso tribunal, onde houveram algumas aposentadorias, desembargadores, que eu me recordo recente, teve da desembargadora Maria de Virgem, que se aposentou recente, teve do outro desembargador que agora me fugiu o nome, mas que era da seção de direito penal, Ronaldo Wagner, desembargador Holanda. Aí eu te pergunto, Líbio, salvo engano, pelo que eu li até no próprio tribunal, esse próximo preenchimento da vaga de desembargo seria pelo critério de merecimento. O próximo está aberto, merecimento. Aí eu te pergunto assim, objetivamente, até porque aqui no podcast nós temos pessoas da área jurídica que nos acompanham, mas temos pessoas da sociedade civil comum que não entendem os termos jurídicos. Mas quais seriam esses critérios de merecimento que são analisados pelo tribunal? O CNJ já fixou, né? Há uma fixação pelo CNJ. Agora, obviamente, é sempre revisto pelo Conselho Nacional de Justiça como se dá, mas
assim, para quem não é do ramo e que talvez não compreenda, o merecimento hoje ele não é o subjetivismo que nós temos. Você é melhor, merece. Marcelo é melhor que o Paulo porque eu gostei mais da gravata dele do que da gravata do... Não funciona desse modo o merecimento, está longe disso. Existem critérios, para você ter ideia, existem notas de produtividade, quem puder observar, geralmente os plenos são realizados na quarta-feira, no momento da votação, você forma uma lista tríplice, né? Uma lista de 3 concorrentes, e você dá nota pela produtividade de acordo com o critério pré-estabelecido, né, de produtividade. São critérios que, obviamente, tem que levar em consideração particularidades. Um juiz de vara agrária, ele não prolata 1000 sentenças por ano como um juiz da vara de família, né, que tem, 1000 acordos, 1000... Todos os dois têm importância igual, mas você tem que fazer a valoração com base em critérios medianos, né, de produtividade. 1000 é um número bom para a vara de família, é bom. 10 para a vara agrária, se solucionou algum conflito, também é muito bom. Entendeu? Então, a vara do crime organizado, você tem 450 processos na vara do crime organizado, mas são 450 embrólios, né? São 450 processos com 10, 15, 20 réus. É diferente de uma vara criminal normal que você tem, né, só processos de tráfico de droga ou furto, é diferente. Entendeu? Então, são essas avaliações. Mais do que isso, também não concorre livremente qualquer juiz, né, para essas vagas por merecimento. Existe o respeito ao chamado quinto de antiguidade. Só quem figura na lista do quinto, ou seja, os mais antigos, podem concorrer. Para que não aconteça o seguinte: eu acabei de chegar na capital, vou me candidatar ao desembargo e também por eu ser mais bonito, mais novo, sei lá, eu vou ganhar. Não existe isso. Você vai respeitar a lista dos mais antigos e esses mais antigos é que concorrem. Então há essa objetividade e o respeito para isso. E isso vem sendo observado já há alguns anos. Isso é por meio de inscrição, Líbio? O magistrado se inscreve? Sim, o magistrado se inscreve. Ou já é automático? Não, há uma inscrição, há um sistema exclusivo do tribunal, chama PROMAG, que é um sistema de promoção de magistrados. Você vai lá, faz uma inscrição muito tudo público. Automático. Os outros magistrados conseguem acompanhar? Sim, publica-se inclusive as notas, o magistrado pode impugnar, o sistema prevê toda a forma de inscrição, a publicação dos que estão inscritos com as suas notas, ele pode fazer alguma impugnação. Prazo para impugnação. Por exemplo, conta nota, alguém que tenha mais formação em cursos, participação em cursos feitos hoje em dia pela Escola Nacional de Formação de Magistrado, a Infam, que ela é cuidada pelo STJ, né, vinculada ao STJ, a Infam produz os cursos, e se você se inscrever, você tem mais pontuação no momento de movimentação da carreira. Até alguns anos atrás, inclusive, a participação nos cursos era pré-requisito de participação nas promoções e remoções. Aí houve uma mudança de entendimento, porque isso realmente não é constitucional, não estava na Constituição, mas ela dá pontuação para que você ganhe eventualmente. Então, um juiz que não fez nenhum curso com um juiz que fez curso certificado na Escola Nacional, ele objetivamente tem que ter nota maior que o outro. Em todos os certames, não só o desembargo, mas em todos eles. Entendi. Agora, Líbio, havendo conflito aí entre magistrados por esses critérios, a MEPA não consegue fazer essa representação porque... Como eu disse no início, o nosso papel é a defesa do magistrado, né? Em qualquer hipótese. Nosso associado, ele não pode ter associação contra ele. Nós queremos que a carreira ande rápido, nós queremos que o juiz seja respeitado no exercício da sua função, mas a gente jamais vai postular, entrar em discussão de valor entre um associado e outro. Essa é uma discussão interna entre eles. Perfeito. Nós apoiamos o que é geral e o que é a defesa da magistratura. Perfeito. Esse é o nosso papel principal. Agora, do ponto de vista psicológico, social, a MEPA tem esse oferecimento ao seu associado? Que, por exemplo, se a gente já teve situações públicas, inclusive de comarcas do interior, do magistrado passar por situações psicologicamente o abalaram, de inclusive ser publicizado. Sim. Então a MEPA tem essa rede de apoio, essa assistência ao magistrado em situações dessa natureza? A existência interna de rede de apoio com profissionais, nós não temos isso, mas nós acompanhamos e fazemos as postulações devidas nesses casos, né? A questão
de um desconforto psicológico, algum problema, ela não está, né, nós não somos diferentes de nenhum ser humano. Sim. Ao contrário, a pressão que nós temos no exercício da nossa função leva a ter um número significativo de problemas doenças. dessa Né? natureza. É um ponto que a gente está sempre atento e faz sempre a colocação a quem de direito possa resolver. Eu te dar um exemplo do que nós temos procurado agir nesses últimos 4 meses. Há uma inquietação da classe no que diz respeito ao nosso plantão. O plantão tem levado muito magistrado a adoecer fisicamente e mentalmente, porque a disciplina do plantão, principalmente na época da pandemia, está levando a um trabalho de forma ininterrupta do juiz. A população não sabe disso, a população às vezes não compreende e o juiz fica numa situação desconfortável do ponto de vista de saúde. A disciplina que nós temos de plantão você trabalha no expediente normal de 8 às 14, depois das 14 horas inicia o chamado plantão. Vocês que são advogados sabem como funciona. Esse plantão inicia às 14 horas e encerra às 7h59 do outro dia. Ou seja, tudo que ingressa ali o juiz tem que despachar nesse período. Aí você pode dizer, mas tem vários juízes, né, pode passar para outro. Põe a situação de juiz de vara única. Sim. Como é que o juiz de vara única pode ficar tranquilo? Aí você pode dizer, mas às vezes é um flagrante outro, mas você tem que estar de sobreaviso 365 dias por ano. Se entrar alguma demanda, vou te dar um exemplo clássico, Maria da Penha, uma medida protetiva. Precisa ser decretada eu não de forma posso, urgente. esteja onde eu estiver, pode ser a comarca de primeira entrância, pode ser da capital, eu não posso prescindir, eu não posso deixar para depois esse despacho de uma medida protetiva, que essa pessoa pode vir a morrer, essa responsabilidade vai recair sobre o juiz. Então, essa questão é um ponto de atuação nosso, nós estamos muito preocupados com isso. Recentemente, o Corregedor Nacional esteve em Belém, ministro Luiz Felipe Salomão, que é ministro do STJ e Corregedor Nacional. Acho que do CNJ também. Ele é Corregedor Nacional, é do CNJ e ministro do STF, é o nosso corregedor. E na conversa que nós tivemos com ele, isso foi um dos pontos de colocação para ele. Ministro, nós precisamos discutir a questão do plantão de forma geral, porque o juiz de primeira instância, ele não pode ficar permanentemente de plantão. Né? Ele não pode ficar fora de área um período. O juiz, mesmo o juiz da capital, onde nós temos um número maior de juízes, veja a situação que se coloca no plantão. Eu estou ali, eu sou juiz de plantão sexta, sábado e domingo. Imagine domingo à noite, 20 horas, no horário, né, do programa televisivo, lá você está vendo o seu programa, entra o flagrante. O juiz, em tese, teria que fazer audiência de custódia daquele caso. Aí, você não tem como fazer audiência de custódia, mas no dia seguinte, você o faria. Só que no dia seguinte, você também não está mais de plantão. Então, automaticamente, o plantão do juiz se prorroga, o plantão daquele servidor que está se prorroga. Então, é um ponto, inclusive, de encontro com os servidores, porque é preciso que o servidor encerre também o plantão dele às 7h59, ele não encerra, porque ele tem que repassar depois das 7h59 aquele plantão. Então, é um ponto que a gente tem que ficar atento para isso. Eu vi que aqui em Belém, região metropolitana, eles têm adotado a situação de prisão em flagrante, que o juiz plantonista fale sobre o flagrante, né, da hipótese de ser legal, relaxe, e aí a custódia no dia seguinte será feita pelo juízo. Aí você pega a vara de inquérito, que faz as custódias, aí o juiz da vara de inquérito, por sua vez, onde eu trabalhei ali 1 ano e posso dizer, você não tem a mínima previsibilidade do seu dia. Se eu, juiz da vara de inquérito, na sexta-feira disser, não, eu vou fazer 2 custódias na próxima segunda-feira. Beleza, quando eu chegar na segunda, eu vou ter 10 flagrantes que eu nem sabia que eu vou ter que fazer audiência naquele dia. Então não há nem essa previsibilidade, não só para o juiz, mas para o advogado, eventualmente, daquele cliente, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Então é um ponto que tem que ser discutido. Isso deriva muito daquelas normativas que são mais realistas do que o rei. Quando você fala que a audiência de custódia tem que ser realizada em 24 horas, você pode estar falando da realidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, que você tem presídios acessíveis, mas você às vezes esquece que tem a realidade de Faro, de Terra Santa, né, de locais que não tem presídio adequado para mulher. Como você realiza o flagrante de uma mulher que é presa em Nhangapi, que fica custodiada aqui no CRF, no Caixa Paraiana, Nindeua? Você vai conseguir fazer aquela custódia, né, daquela mulher? O sistema penal vai trazer e levar aquela mulher mais de 70 quilômetros de distância? Aproveitando essa deixa,
Qual a sua percepção com essa alteração pós-Covid, com a questão do direito digital? Qual a percepção que você tem? Se favoreceu, deve permanecer, deve ser implantado? Nós temos que apreciar sobre vários aspectos, né, isso. Assim, em primeiro lugar, eu acho que a pandemia nos fez dar um salto que nós daríamos... Catalisou, né? Ela acabou... por esse aspecto foi positivo o salto que nós demos, né? De conseguir fazer algumas audiências por videoconferência, né? Da própria aceleração da digitalização, né? E aí um trabalho fantástico que a desembargadora Célia fez de digitalizar todos os processos do Estado do Pará em pouco mais de um ano, né? Sim. Ela fez essa digitalização, então foi nessa leva, isso é fundamental. Um dos marcos da gestão dela foi essa... Sim, a digitalização que é fundamental, isso vai eventualmente alguém pode dizer, não, mas tem isso, tem aquilo, mas o salto que se deu em pouquíssimo tempo, ele vai refletir daqui a uns anos lá, vai se perceber o quanto a desembargadora Célia fez essa evolução para a gente, o quanto foi importante isso. Mas nós também temos que ter outro foco, a gente quando pensa em digitalização, a gente pensa muito no nosso umbigo também. E a gente tem que levar em consideração que significativa parcela da população não tem acesso a serviços digitais. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. Nós não podemos transformar tudo em digital sem levar em consideração uma significativa parcela que não tem o celular para ser chamado no momento da audiência. Então a gente tem que aprender a trabalhar nesse aspecto. Trabalhar de forma mais real a questão da custódia. Há um movimento, há uma determinação hoje do STF que as custódias sejam feitas presencialmente. Nós precisamos discutir... Em todas as hipóteses de prisão, né? Nós temos que discutir, em todas as hipóteses de prisão, nós temos que discutir isso de forma mais real. O deslocamento de preso com a realidade de custo e de segurança teria que ser melhor valorado nisso. É muito melhor você fazer a custódia por videoconferência, porque ela é muito mais rápida, né? Muito mais eficaz, muito mais barata, mas a necessidade de trazer o preso à frente do juiz tem pesado mais, mas é uma discussão que a gente precisa fazer. A advocacia, eu acho que pode fazer essa discussão muito mais do que a gente, porque é uma demanda bem mais da advocacia. A questão daquele famoso advogado de balcão, né? Nós temos, vocês muito bem sabem disso, existem gerações de advogados, então a digitalização de processos também exclui a geração mais antiga, é preciso a gente estar atento para eles, né? Então, tudo isso, assim, são lados... Claro que a digitalização, a evolução é muito interessante, muito proveitosa, mas nós temos que observar essas situações excepcionais. Respeitando isso, eu acho que então, fundamental. A regra seria a questão do processo digital e a exceção... Não, acho que os processos digitais, ok, a gente só tem que pensar... Nos acessos de quem eventualmente está alijado desse processo, né? Nós temos gerações e pessoas gerações de advogados que estão alijados e de pessoas que não têm acesso à informatização, né? Isso é uma realidade do Brasil. Doutor, um tema polêmico que está sendo julgado aqui, aproveitando que a sua presença aqui, o que tu acha do juízo de garantia? É um tema polêmico, né? E a aplicabilidade dele é outra situação que nós temos que pensar o Brasil como o Brasil é e não como deveria ser. Nós não podemos ser mais realistas do que o rei. É interessantíssima a figura do juiz de garantias pela questão do andamento do processo criminal. Eu trabalho exclusivamente na justiça criminal há 13 anos. Dos 19 anos de magistratura que eu tenho, 13 deles foram na judicância criminal exclusiva. O juiz de garantias é fundamental para aquele afastamento do juiz sobre as medidas persecutórias sem o contraditório. Perfeito, né? Agora, você tem que adequar isso à realidade que nós temos no país. Volto para o exemplo de Faro e Terra Santa. Quem será o juiz de garantia de Faro e Terra Santa? Quem será de Santana do Araguaia? Quem será o juiz de Jacundá? E eu acho que nós temos, e ainda não temos um resultado do STF, mas é fundamental também que nós discutamos nisso a questão da iniciativa dessa proposição. Para quem observou o ingresso do juiz de garantias no nosso cenário, ele se deu de fora para dentro. E a regra constitucional é que ele se dê de dentro
para fora. As mudanças que importem, a alteração da estrutura do Poder Judiciário, elas têm que nascer dentro do Poder Judiciário. Sim. Entendeu? Então, para que nós... Está sendo imposto. Né? Exatamente, para que nós possamos discutir quais são as soluções. Eu não posso impor ao Poder Judiciário uma nova estruturação sem levar em consideração o orçamento, por exemplo, do Poder Judiciário. Olha, a partir de amanhã você vai ter um juiz de garantia, certo? Com o orçamento que eu tenho para esse ano, eu vou colocar mais um juiz, ou vou criar uma figura do juiz regional sem a previsão orçamentária. Isso não foi levado em consideração, por exemplo, na criação do juiz de garantias. Não sei, inicialmente, obviamente, quando foi apreciado pelo STF, eles não discutiram, ou pelo menos chancelaram a constitucionalidade dessa alteração. Então, a legalidade... Mas isso é fundamental que a gente discuta agora, né, no mérito dessa ação. Se as mudanças que vão acontecer no judiciário vieram do próprio judiciário ou foram vindas de fora. E isso aqui não é qualquer corporativismo, não. É porque nós conhecemos a realidade, nós sabemos qual é, né, onde o nosso calo aperta, o calo financeiro, e precisamos trabalhar com essa realidade. Não, porque assim, em regra, por exemplo, a vara de inquéritos policiais aqui de Belém, ela já funcionaria, por exemplo, como juiz de garantias. Mas foi uma questão de estruturação do próprio Poder Judiciário da Mas para quem acompanha o dia a dia da vara de inquérito, sabe o quanto difícil é, porque você imagina uma capital, incluindo a região metropolitana, mas incluindo, aqui não inclui a região metropolitana, mas inclui aqui Icoraci, é da vara de inquérito, né? Icoraci e Belém, Mosqueiro. Você tem ali todas as medidas cautelares, desagam numa vara. Sim. E aí você pega um número infinito de delegados de polícia que trabalham, né? Sei lá quantos delegados de polícia trabalham nesse local, quantas ocorrências nós necessitamos. Medidas urgentes. Medidas urgentes que recaem sobre um juiz apenas, né? O Eider lá, meu presidente querido, de quem eu fui vice-presidente da MEPA, fala, ele é o juiz de 1,5 milhão de pessoas. Né? É um juiz para 1,5 milhão de pessoas. Né? Então é uma demanda... É muito concentrado. Essa discussão, daí porque também eu acho que eu gosto de vir a espaços como esse, é para a gente conscientizar a população. É preciso que a população compreenda a realidade do Poder Judiciário para que ela possa saber de quem ela vai cobrar. E a gente precisa falar disso, né? Precisa estar o tempo todo mostrando onde são os calos que apertam o Poder Judiciário para que a gente não seja depois acusado de não prestar um bom serviço. Você tem determinadas disposições legais que nos amarram e nos amarram muito, né? Vou lhe dar um ponto aqui que vocês ainda não tocaram, graças a Deus ainda não tocaram, mas que é um ponto que precisa ser discutido bastante com a sociedade, que é a questão da remuneração. Se você pegar qualquer cidadão aí, o que tu acha do salário do juiz, cara? Vai dizer que o juiz ganha muito, né? O juiz ganha muito, o juiz trabalha pouco, e eu gosto, eu não fujo desse tema, porque é um tema que eu acho que tem que ser didaticamente esclarecido à população. Você pega um juiz que eu acabei de mencionar, que trabalha para 1,5 milhão de pessoas, esse juiz ele tem que estar blindado em todos os aspectos, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro. Sim. E ele precisa, para isso, ter um bom salário, precisa ter uma remuneração que seja compatível com esse salário. Justa. E o que nós ficamos fazendo, as associações, principalmente nos últimos anos, correndo atrás com o pires nas mãos, de meras reposições inflacionárias. Para quem observou ano passado e deve ter criticado ano passado o eventual, entre aspas, aumento ao Poder Judiciário, esse aumento se deu da seguinte forma, 18%, dividido em 3 parcelas de 6, que vão cair em 2023, 2024 e 2025. Pegue o último aumento da magistratura, 2017, que também foi reposição inflacionária. Pegue a inflação desse período, que deve ter ultrapassado 50%. Mas o grande problema é a narrativa, né? Eles criam toda uma narrativa em cima de um contexto. E aí, para quem também não conhece a realidade do judiciário, o judiciário não tem verba de gabinete, o judiciário não tem cartão corporativo, o judiciário não tem motorista, o judiciário não tem residência, o judiciário não tem auxílio paletó, como alguns falam que nós temos, auxílio paletó, auxílio de estudo até 24 anos dos filhos. Isso não existe, isso são lendas que são criadas sobre a magistratura que enfraquecem a nossa atuação e que precisa ser didaticamente mostrada à população que não existem. Então é preciso que a população compreenda isso para que ela tenha um juiz imparcial e distante de eventuais interferências e pressões. Ela precisa ter um juiz bem remunerado e um juiz que tenha liberdade para poder trabalhar. A sociedade precisa
cobrar isso a quem de direito para que ela tenha um juiz, para que ela não tenha um juiz que cubra 1,5 milhão de pessoas, para que ela não tenha só um juiz numa região de conflitos, né, como nós mencionamos aqui. Doutor Marcelo, o que tu acha na questão aqui desse juiz do inquérito que o doutor Henrique, como é que funciona? Tu acha que funciona ou não? Um advogado atuante, né, militante no local. Muito militante. Assim, me preocupa. É porque ele vai dar uma percepção pra gente do juiz de garantia. Como que Na seria? verdade, assim, me preocupa essa sobrecarga, porque, querendo ou não, ela exerce uma pressão, né, do ponto de vista de que são decisões individuais, deveriam ser analisadas de maneira individual e que, às vezes, você não consegue estabelecer esse critério individual pela demanda. Sim. Logicamente, assim, eu acho de um papel importantíssimo, ele acaba, eu até falo isso para os colegas, acabou sendo uma iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Pará em criar um juiz de garantias aqui, Antes da existência dessa figura, né? Dessa figura, mas que realmente ela precisa ser vista com essa análise, de que precisa, assim, permitir que o juiz tenha uma análise individualizada de cada situação, analise o processo de maneira eu acho que, assim, tirando a questão pessoal, porque você personaliza às vezes, né? O fulano de tal que é o juiz. Vamos afastar dessa questão pessoal para levar um número muito objetivo à população. O Brasil, no último censo, está chegando a 220 milhões de pessoas, né? Você pega 220 milhões. Nós temos hoje 17 mil juízes no Brasil. Então, só por aí você pega que há uma... Isso eu estou falando aproximadamente, né? E aí, desses 17 mil, você tem que contabilizar juízes que estão de férias, juízes que estão afastados, juízes que são eventualmente punidos e não estão na jurisdição, né? Juízes que exercem cargos administrativos, que é uma outra realidade, né? O nosso tribunal tem juízes que estão em cargos administrativos, não estão judicando. O próprio presidente do Tribunal de Justiça, enquanto está no exercício da função, diminui a sua atividade de julgar. E nós precisamos também desses cargos. E aí você pega esse número reduzido de magistrados para julgar, né, todas as demandas. Ainda. Temos o chamado princípio da delegação, que usa esses mesmos juízes estaduais, que eu mencionei aqui, nós somos 300 e poucos na ativa. Esse mesmo juiz é o juiz da eleição. Ou seja, durante 4, 5 meses, no ano da eleição, ele fica à disposição da justiça eleitoral, correndo atrás de candidato que está pichando o muro público, que está pregando... Hoje as eleições... Está pregando fotinho em árvore, quer dizer... Nós temos que ter a percepção de que o Poder Judiciário precisa do apoio dos outros poderes para também tirar essa demanda de si. Nós temos um país cuja a litigância é altíssima por mau funcionamento de serviços públicos. Sim. Se você pegar um juizado especial, a maior demanda dele é de serviços públicos. Concessionária de energia, concessionária de telefonia. Né? Você passa o dia inteiro, o cidadão comum, recebendo ligação de telefonia com dívida que você não tem, sendo negativado com dívida que você não tem. Isso deságua tudo no judiciário quando nós temos, pelo menos desde 1998, as chamadas agências regulatórias de serviço público, que não funcionam a contento e que desaguam no judiciário. Essa discussão precisa ser passada à sociedade. Então, quer dizer que desaguam nos 17 mil juízes aqui. Né? Por isso que o meu processo está lento. A própria questão eleitoral, né? Hoje as eleições elas estão num nível de judicialização muito alto. E ela inicia antes da eleição e não termina após o encerramento das eleições. Hoje continua. Então, isso, querendo ou não, demanda tempo, né, e dedicação do magistrado do interior que tem comarca. Essa realidade precisa ser muito bem trabalhada para que a gente possa, de fato, exibir à sociedade quais são os verdadeiros vilões no que diz respeito à entrega da prestação jurisdicional. Você precisa também do apoio dos órgãos auxiliares, né, ao exercício do sistema judiciário, Defensoria Pública. No Pará, por exemplo, hoje a Defensoria deu um salto significativo. Né? A Defensoria chegou esta semana ao município 102, né, a comarca 102. Mas nós somos 117, nós somos 117 comarcas. Então você pega aí, hoje, 15 comarcas que estão sem defensores. Mas é muito mérito do João Paulo, né? Sim, João Paulo tem feito um trabalho, né, elogiável, sem precedentes. Deu um salto de 44 municípios. Você pega antes do João Paulo, 44 municípios que tinham defensores, para 102.
Mas você vê o quanto isso não interferiu e interfere no caminhar da história, né, para a prestação jurisdicional. Ele trouxe os números aqui no podcast, aqui, impressionante. E a advocacia dativa acabava suprindo essa ausência da defesa. Aonde nós temos, que também é uma outra realidade. Se você pegar determinadas comarcas, um advogado. Se você tiver um conflito de dois, se você tiver uma medida protetiva que precisa ir o homem e a mulher com o advogado, acabou. Você não terá, porque só tem um advogado na comarca. Né? Uma realidade completamente distinta da capital. Né? Uma realidade completamente distinta. Se não tiver composição, não tem solução. Dos advogados como o Marcelo que estão atrás ali do despacho na vara de inquérito e com ele tem 50 na fila. Não, você vai para uma comarca, na época que eu trabalhei, por exemplo, em Itupiranga, chamada Itupimanga, cidade ali perto de Marabá. Você tinha um advogado, doutor Antônio Marruás, que era advogado, quebrava galho para tudo. Fazia do júri a audiência de alimentos, mas era só ele. Né? Era uma cidade... Centralização total. Para você ter ideia, uma cidade... Quantos mil habitantes tinha lá? Itupiranga, acho que na época tinha 20 mil habitantes. Itupiranga ficava a 60 quilômetros. Ela ficava a 60 quilômetros de Marabá e mais ou menos 60 quilômetros da usina de Tucuruí. Para você fazer a eleição em Itupiranga, eu tive que pedir aos madeireiros lá que tinham as fábricas para eles desligarem as fábricas no dia da eleição porque tinha pico de energia na cidade, 2006. Você vê que a hidrelétrica é de 1980. Sim. Então é uma realidade, né? Tinha um advogado, tinha uma cidade a 60 quilômetros da maior hidrelétrica, uma das maiores do país, que não tinha energia suficiente. Tudo isso interfere porque você pega uma demanda, né, que está ali parada há muitos anos por falta de estrutura. Não é só uma estrutura do judiciário, é uma estrutura completa de poder mesmo. Então é uma realidade que precisa ser mostrada e trabalhada para que a gente altere. Uma coisa interessante nessa questão da vara do inquérito ali, né? Eu estava pensando aqui agora, eu tenho uns processos trabalhistas e a gente se depara com as coisas meio muito distantes. Você entra com o processo às vezes igual, contra a mesma empresa, usando as mesmas testemunhas, só que cai em juízes diferentes. E normalmente você tem sentença totalmente divergente. É uma coisa absurda, porque depois você tem que justificar isso pro cliente. Você chega pro cliente, olha, você ganhou 2 milhões, aí o de 5 você perdeu, o de 5 você vai ter que pagar a sucumbência. Tu já imaginou a sensação? Então, ou seja, quando você tem um juízo aí, no caso do vara de inquérito, você tem um padrão, pelo menos. Por isso que eu acho interessante essa questão do juiz de garantia. Se reduzisse no número, mas se centralizava e padronizava. O juiz de garantia, a minha única observação é essa, nós trabalharmos, primeiro, uma proposição que nasça do próprio Poder Judiciário com a sua condução nesse aspecto. Né? Porque, para quem observou isso, eu não estou falando aqui como só presidente de associação, não, mas como magistrado que atua no criminal e quem observou o processo histórico que desagou no juiz de garantias, para quem lembra, né, ali pós-2018. É preciso observar que nós não podemos deixar que metam a colher e digam como a gente deve fazer sem que a gente participe desse processo. Então, isso é um ponto de defesa da magistratura. Porque a conta quem vai pagar é você. Né? Porque depois quando você pegar, no caso concreto, uma pessoa que foi presa em Terra Santa e ela vai ficar aguardando o juiz, sabe lá de onde? Talvez de Santarém, o juiz de Itaituba, o juiz da onde, que vai ser o juiz de garantia para aquela audiência. E quem vai fazer o deslocamento desse preso que foi preso em Terra Santa e que o juiz que vai fazer a audiência dele não está lá? Quem vai dar essa resposta para a sociedade? Então a gente precisa dialogar isso. A cara vai dizer, não, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro, dá para eu trazer o preso de Magé para não sei onde. Beleza, no Rio dá, aqui no Pará não dá, em Manaus não dá, no Amazonas não dá. Eu cheguei a ver até uma sugestão do professor Auri Lopes Júnior, nessa recente retomada da discussão, sobre criar a central do juiz de garantias, justamente para que essa central atendesse essas comarcas mais longínquas. Mas eu também penso que ela passa muito pela discussão do próprio Poder Judiciário, da estruturação, porque se tu não consegue estabelecer uma padronização do que funciona em São Paulo, não Rio, funciona, os critérios não podem, aos que festejam os critérios de metas do CNJ, né, elas são boas, elas trouxeram uma visão privada para o poder público. Sim. De produção de metas, mas essas metas, para serem justas, elas precisam ser discutidas, elas são minimamente discutidas, é bom que se diga que elas são minimamente discutidas, há um período em que se
se abre para os juízes falarem, mas é preciso que o próprio CNJ observe que elas não podem ser unas para um país que tem realidades completamente distintas. Nós não podemos não pode ser só estabelecer. números frios, não posso colocar para um juiz do Rio Grande do Sul que ele julgue o mesmo número de casos que o juiz aqui do norte do país. O funcionamento da rede de informática dele lá é 1000 vezes melhor do que a minha. A internet dele não cai o número de vezes que cai aqui no norte. Isso é óbvio, né? Essas distorções regionais precisam ser observadas. O número de profissionais que ele tem lá não é igual ao número que eu tenho aqui. Toda a estrutura que ele tem, os acessos, né? Os conflitos. O problema é que a gente ignora realmente a história. Até as pessoas envolvidas nos litígios são diferentes. São diferentes. A forma de ocupação de determinadas áreas. Né? Se você pegar, nós mencionamos aqui, a formação histórica do sul do Pará com a formação histórica de outras regiões do Brasil, é impossível você fazer um comparativo. É uma região que nasceu no conflito, é uma região que atraiu pessoas ali, né, chamadas para uma corrida, primeiro para a febre de ouro, né, no período de Serra Pelada, para a exploração, né, da atividade, desde a borracha, depois da atividade de castanha, depois da atividade pecuária, e agora a soja. Essas pessoas vieram com a conotação de exploração. É completamente diferente de você pegar uma área de ocupação de pessoas que trouxeram a sua família inteira para morar e produzir uva no sul do país. Então, são realidades distintas. E tem questão também do tempo, né? O período que as pessoas estão, vamos supor, no sul do Pará e o período que as pessoas estão alocadas lá no sul do Brasil. Exatamente, toda a estruturação que cerca isso, né? E não estou dizendo aqui que seja melhor ou pior, que o juiz de lá seja melhor ou pior, que o daqui seja melhor ou pior, mas são realidades diferentes, que exigem habilidades diferentes, né? Provavelmente um juiz de família no sul do Brasil, ele tenha que ter muito mais habilidade do que um juiz de família no norte do país, pelas características de lá, né? Mas um juiz criminal aqui do norte, ele tem que ter, né, uma atuação muito mais, digamos, firme, do que de uma cidade que moram praticamente só um sobrenome, como moram algumas cidades. Então, são observações que precisam ser feitas. Interessante. Uma última pergunta a respeito da atuação do juiz, especialmente nas comarcas do interior. A LOMAN, ela fixa a obrigatoriedade do juiz residir na comarca em que ele é lotado? Ele tem possibilidade de uma excepcionalidade, residir em endereço diverso? Sim. Como é que funciona hoje essa... A Constituição, a LOMAN tem a previsão, a LOMAN, como eu disse, é de 79, mas a Constituição exige a residência na comarca. Obviamente, como toda regra constitucional, não é uma regra absoluta, né? A residência é a regra geral e você tem algumas disciplinas sobre excepcionalidade. E nós temos disciplina no tribunal sobre essa excepcionalidade. Salvo engano, hoje é admitido que até 25 quilômetros, salvo engano, 25 ou 70 quilômetros, eu não sei se houve alteração, mas inicialmente se fixou em 25, tem lá uma quilometragem. Sim. E você contínua, exemplo, Bragança, Augusto Correia. Dá o exemplo da região metropolitana. Quando eu vim para Castanhal, ainda tinha a regra de morar na comarca e, por pedido de um magistrado, eles fizeram a interpretação para a região metropolitana. Na região metropolitana, assim definida por lei, é uma lei da época do governador Simão Jatene, que disciplinou quais eram as cidades da região metropolitana. Na região metropolitana é livre que o juiz possa morar em qualquer lugar, independente da quilometragem. Castanhal, 70 quilômetros, eu posso morar em Belém, tranquilo. Sim. Nas comarcas de interior, você vê que essa quilometragem já não dá. Sim. Né? Em alguns momentos não se mostra compatível, porque você pega, acho que a Aurora é Mãe do Rio ali, né? Sim. São 10 quilômetros. Você não precisaria, mas pela resolução você tem que pedir autorização para morar. Mas ela flexibiliza a possibilidade de você justificar morar, te dá exemplos de Ulianópolis, Paragominas. O juiz pode ser autorizado a morar em Paragominas. Né? Marabá, Jacundá. Eu fiz, na época que eu era juiz de Jacundá, eu fiz pedido por razão familiar para morar em Marabá. É possível, era acima da resolução, mas eu justifiquei e consegui autorização. Desde que haja autorização do tribunal pleno, formado pelos seus 30 desembargadores, por maioria, obviamente, você pode morar fora da comarca.
Mas como nós tocamos aqui no início, aquele fenômeno da vinda de juízes de fora, né, de outras cidades que não têm vínculo com Belém, isso melhorou muito essa fixação de juiz em cidades. Como eu citei aqui, alguns juízes não vêm realmente, não têm necessidade de sair, fixam residência nas comarcas e ficam lá. É muito comum, a gente circulando encontra muita gente que não tem menor interesse de vir, daí porque a MEPA tem que interiorizar, a gente tem que ir para eles lá. Doutor, estava correndo, não sei se é boato ou é realidade, da possibilidade de aumento de número de desembargadores no Tribunal de Justiça do Pará. Como você vê essa situação? Ou é só boato? Eu não tenho essa informação objetivamente para entrar, né? Obviamente que crescimento a gente sempre quer. Interessa também a magistratura. Não, é por isso que realmente é necessário. Qualquer proposta que venha a crescer a magistratura, a MEPA apoia, porque é movimentação mais rápida, é prestação jurisdicional mais célere. Então isso nos anima sempre. Vou te dar um outro exemplo do que nos interessa. A fixação de juízes permanentes nas turmas recursais. Esse é um pleito nosso. As turmas recursais hoje são formadas por juízes lotados, né? São 7 vagas hoje. Isso interessa muito para a magistratura, porque nós temos, por exemplo, 32 juízes, um deles sou eu, 32 juízes não titulares de vara na capital. São aqueles que são promovidos, mas não têm nenhuma lotação fixa. Isso já atenderia a pelo menos 7 juízes desses 32 para se movimentar mais rápido, para ele ser titularizado e para uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, se crescendo o tribunal, crescendo o primeiro grau, isso nos interessa muito, porque faz com que a movimentação seja rápida e que a prestação seja melhor. Elíbio, uma pergunta já sobre a atuação da MEPA. Depois com a repercussão midiática de todos os fatos jurídicos e políticos que acontecem, a gente vê muitas decisões judiciais ou a própria pessoa do juiz sendo atacada. Não a decisão em si, não o fundamento em si, mas a pessoa do magistrado. Sim. Eu te pergunto, como é que funciona essa defesa pela MEPA? Ela precisa ser instada pelo magistrado para que ela atue na defesa, faça nota de repúdio, ingresse com as ações pertinentes, ou essa defesa ela já é automática do associado a partir de quando se torna pública essa situação que aconteceu com o magistrado ou magistrada? Via de regra, nós entramos em contato com o magistrado. Até porque depende muito da avaliação do caso. Sim. Obviamente, você precisa aferir se aquilo não é uma provocação para gerar efeitos processuais. A gente sabe que isso acontece. Suspensão e o próprio magistrado dá o tom para esse magistrado precisa. A regra geral, o magistrado acionar para que ele possa dizer, mostrar o que está acontecendo ali. É muito comum no dia a dia os juízes nos procurarem para fazer as defesas de alguns pedidos de providências que são feitas. Então, essa explicação do caso para a gente precisa ser feita para que a gente possa, até mesmo para rabiscar uma nota de repúdio, a gente precisa conversar com o colega para saber o que está acontecendo. Então, essa provocação é feita. Quando são assuntos mais genéricos, né, como aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro, eu lembro que nós estávamos em transição da diretoria executiva anterior, esperando a posse da atual. Nós fizemos uma nota conjunta de defesa do Estado Democrático de Direito, porque ali não tinha espaço para você discutir se apoiava ou não apoiava a destruição do prédio do STF. Era imprescindível que nós nos manifestássemos de imediato. E a magistratura paraense fez isso. Foi uma das primeiras notas, inclusive, do país, em manifestação de repúdio. Essas mais gerais, elas são feitas automaticamente, mas no caso específico de ofensas pessoais, elas são feitas com contato com o magistrado. E essa outra necessidade de explicar para a população isso, que nós não podemos pessoalizar. Quando você vê, é bom você desconfiar logo quando você vê que há uma disputa pessoal em relação ao nome de um fulano, de um ciclano, de determinado juiz, porque ali com certeza há uma intenção obscura, ou de tirar aquele juiz da causa, ou simplesmente só de prejudicar a imagem daquele juiz com um efeito lá na frente. Então você não tem... O juiz é um servidor público que faz um trabalho de forma objetiva, né? Quando você vê alguém querendo pessoalizar um problema com o juiz, você vê, pode ter certeza que ali há uma intenção obscura de quem está atacando a magistratura, porque você não enfraquece o seu juiz à toa. Uma sociedade tem ao contrário, ela tem que enaltecer o juiz
E ela tem que enaltecer a possibilidade, inclusive, do sistema recursal. Eu não concordo com a tua decisão, tranquilo, eu não vou te atacar pessoalmente, eu vou recorrer. Se a tua decisão de fato estiver equivocada, o sistema recursal do meu país vai demonstrar que ela está equivocada, né? Você não precisa atacar pessoalmente ninguém. Sim. Boa observação. Perfeito. Mais alguma pergunta, meu novo colega? Satisfeito. A gente já caminha para... Parece que tá finalizando o júri, né? Satisfeito. Sem mais perguntas. Satisfeito, excelência. A defesa está satisfeita. Dispensa. Não, na verdade, agora. a minha pergunta para o Líbio, já caminhando para o encerramento, é: hoje ele ocupa esse papel institucional como presidente da AMEPA. Tu já falaste aqui que tu estás na terceira instância, mas sem uma titularização numa dessas varas. Aí eu te pergunto, logicamente que a atividade institucional ela te consome, especialmente por essas visitas, essa interiorização da AMEPA. Um podcast no horário que estaria fazendo umas audiências de custódia, por exemplo. Exatamente. Ela te permite o licenciamento, ela te licencia automaticamente. Sim. Desde o primeiro dia eu fico afastado durante os 3 anos. É uma faculdade, você não é obrigado. Sim. Mas, obviamente, é impossível. Você não poderia estar falando com um colega e fazendo audiência ao mesmo tempo. Então, a AMEPA exige essa dedicação exclusiva para todos os assuntos. Isso eu sou um entusiasta da AMEPA. Então, eu não reclamo de nada do que venha da AMEPA, mas são demandas de todas as ordens quando você vai para uma associação. Sim. Elas são as demandas de defesa das prerrogativas, que é, claro, o nosso carro-chefe, a parte mais importante, mas você tem detalhes de manutenção de prédio, né, de observação de festas, de encontros dos juízes que fogem à atividade de julgado, é uma nova experiência, mas eu sou um entusiasta, sempre fui, sempre participei da associação desde que eu entrei, como eu citei aqui meu presidente, o Eider, que fui vice-presidente dele durante 6 anos, porque ele foi reeleito depois de uma gestão fantástica na AMEPA. Eu fui, durante esse período, vice-presidente de prerrogativa dele, e daí porque sempre almejei chegar à presidência por ter visto muito o trabalho do Eider, trabalho brilhante com ele. O Eider tem um trabalho brilhante como magistrado e como presidente de associação, e eu sou um entusiasta desse tipo de engajamento do judiciário, de mostrar a cara, de dizer como a gente pode se defender, o que a gente faz. Eu acho que não é papel do juiz se esconder atrás de nada, a associação nos permite isso, nos permite falar. Sim. E dizer como nós trabalhamos, que também eu acho que é fundamental que nós façamos isso, a associação permite isso, tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista nacional. Vou tocar no outro ponto aqui que a gente não falou, que também é uma luta nacional da magistratura e que precisa ser compreendida pela sociedade. Que cada político que atue no Congresso Nacional e tenha sua representação aqui local, que a sociedade abrace essa causa, que é o chamado valorização do tempo de magistratura. É um ponto que precisa passar no Congresso Nacional, chama VTM. Porque qual é a realidade que nós temos hoje? Você pega aí o Paulo Marcelo. O Paulo entrou em 90 na magistratura, o Marcelo entrou em 2010. De forma absurda, nós temos no Brasil os dois ganhando a mesma coisa. Tanto faz se entrou em 90, tanto faz se entrou em 2010. 2 juízes ganhando a mesma coisa, apesar de terem 20 anos de diferença no exercício da função. Isso foi um equívoco da visão do subsídio, né, porque em 2005, se criou o subsídio com teto ao STF, que é coisa que precisa ser melhor discutida, mas no subsídio se entendeu da parcela única. Quando você estabeleceu parcela única, você desconhece, né, essas discrepâncias tem algo nesse equívocos. Não tem algo nesse sentido no Ministério Público que incentiva o promotor a permanecer? Nós temos quando ele atinge, isso tem na magistratura também, mas ela não tem no decorrer da carreira. Entendi. Você pega 2 profissionais e eles não têm diferença nenhuma. É como se eles fossem iguais e é preciso respeitar o tempo de caminhada de cada um desses magistrados. Então, a valorização do tempo de magistratura precisa passar no Congresso Nacional, é uma bandeira nossa, tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista nacional, porque isso também nos fortalece. Outro exemplo que é a luta permanente da magistratura, o reconhecimento da periculosidade da nossa atividade, como eu dei aquele caso de Santana do Araguaia, em que eu fazia a apreensão das motos e ia dormir sozinho em casa. Se eventualmente eu morresse ali alguém achasse de matar o juiz, como nós já tivemos, o caso da Patrícia Cioli, né, no Rio de Janeiro, que foi metralhada na porta da casa dela,
você não teria qualquer respaldo diferente do que uma morte natural de um juiz. Você não tem o reconhecimento da sua atividade, apesar de ela no dia a dia você trabalhar com crime organizado, você trabalhar prejudicando pessoas que, né, se chateiam com as suas decisões, a magistratura não é reconhecida como uma atividade de risco. Deveria ser, essa é uma batalha que nós estamos fazendo no Congresso Nacional, o presidente Fred da MB está encampando, porque é preciso reconhecer que também é um diferencial da carreira. E aqui no Estado, em pese pelo menos eu não ter notícias de nada em relação à pessoa do magistrado, mas já tivemos, por exemplo, fóruns incendiados, como foi o caso nós não temos, lá de Concórdia do Pará. Vocês não têm nada porque são informações, obviamente, sigilosas, Sim. que você não dá publicidade. Sim. Mas a MEPA acompanha dia a dia, e aí sim também é outro papel do presidente, que é ininterrupto. E em 4 meses, se eu for te contar todos os casos, não vou contar porque são sigilosos, mas de quantas vezes nós já fomos acionados. Aliás, esse foi também... eu sei que vocês estavam caminhando para o final, mas eu esqueci de falar duas coisas. Fique à vontade. Quando nós entramos nessa diretoria executiva, nós criamos ato 001, ato executivo 002, 2 atos, criando a Diretoria de Equidade e Diversidade de Gênero, que é para adequar a magistratura paraense às novas demandas que esse tema chama atenção, e criamos também a Diretoria de Segurança, que é conduzida pelo meu vice-presidente financeiro e diretor de segurança, o Cristiano Magalhães. Grande magistrado, titular lá de Igarapé Sul, está auxiliando a vara do júri de Ananindeua. Sim, o Cristiano acompanha todas as demandas que envolvem segurança de magistrado. Se a gente for pedir um pequeno levantamento do Cristiano, acho que ele é acionado quase todo dia por colegas. Que tem... Dá um exemplo sem citar nomes. O colega fez um júri numa comarca. Dia seguinte, o colega foi tomar aquele famoso comarca de segunda entrância longe, foi tomar aquele Guaraná na praça. Uhum. Guaraná comum que tem aqui na Praça Brasil, ele foi tomar na praça. Chegou o filho da vítima, chegou a filha da vítima e começaram a questionar do juiz o resultado do tribunal do júri. Do tribunal do júri. Todos nós sabemos que não passa pela mão do juiz. Não é o juiz quem decide. E a irmã da primeira pessoa que abordou, a filha da vítima, virou para o irmão e disse: não o questiona agora, aqui não é o momento de fazer isso. Tipo, de fazer algo contra o juiz. Nós fomos acionados imediatamente, conseguimos acionar, né, a quem de direito para fazer a proteção do nosso associado, mas isso é um risco permanente. Esse profissional que está lá, ele não tem o menor reconhecimento de que a atividade dele é de risco. Vou contar os infindáveis casos que nós temos de segurança de magistrado, de recados, né, de ameaças, de intimidações. Elas fazem parte do dia a dia da magistratura. E isso não é levado em consideração E eu recordo, Líbio, que esse episódio de Conceição do Araguaia, de Concórdia do Pará, que o fórum ele ficava numa esquina, e a casa do magistrado, na época que estava lá, se não me engano, doutor Adelino Arraes, era 5 casas depois. Então ali era... Já tivemos juiz baleado, né, alvejado por disparo de arma de fogo do Eliseu, né? Já tivemos depredação de fóruns, Viseu foi destruída, né? Eu acho que Concórdia, além de Concórdia, Puruçá também, duas vezes, Puruçá também, Puruçá, e comarcas que eventualmente não são mais próximas da capital. Né? Não são nem consideradas de alto Concórdia, risco. 1h30, 1h40 Puruçá é uma daqui. cidade teoricamente tranquila, né? Salinas já teve fórum destruído nesse período que eu estou na magistratura, acho que a destruição do fórum de Salinas foi em 2004, né, por conta de uma questão comum até, que era um crime sexual que tinha acontecido ali, mas por algum motivo a população ensandecida tocou fogo no fórum. Então isso faz parte da natureza. Além das que já são reconhecidas com periculosidade, né, e aí justamente reconhecidas, eu não conheço nenhuma outra atividade que não é considerada de risco, mas que o cara chega no trabalho dele e está tudo tocaram fogo, reviraram, porque ele é ameaçado. Né? Nenhuma outra atividade você, não, é normal eu receber uma ameaça na rua, não preciso de periculosidade. Essa é uma luta nossa. É o estresse da própria profissão, né? Fora o dia a dia do embate, né? Todos nós aqui sabemos do dia a dia de um embate numa audiência, né? Se a gente levasse essa situação, fosse um caso de justiça do trabalho, qualquer juiz do trabalho iria reconhecer. Exatamente. Só pelo transtorno que se cria mediante de todas as garantias, algumas garantias que nós somos alijados na magistratura, esse peso do dito cargo imponente, ele nos alija de direitos básicos. Um é esse,
Vou lhe dar exemplo de algumas outras garantias. Numa sala de audiência hoje no Pará, você tem um juiz, um promotor, um defensor e um servidor da justiça. Se for sábado de manhã essa audiência, essas outras 3 pessoas, à exceção do juiz, estão recebendo pelo plantão e têm seu direito à licença-prêmio. Só o juiz, o que se dizem, né, que é o mais importante, só o juiz não tem essas garantias, basicamente é porque ele é o juiz. Não tem outra explicação. O juiz não recebe por plantão. Eu vejo que até tem folga. E ele não tem né? direito, não tinha, isso foi uma luta da associação para ele conseguir direito à licença-prêmio. Entendeu? Nós tínhamos adicional por tempo de serviço. Aí você vê manchetes pelos jornais sensacionalistas que nós estamos recebendo fortunas pelo adicional de tempo de serviço. Qualquer outra carreira que tem um direito que é suprimido, você procura o Poder Judiciário, esse direito ele é reintegrado. Só para a magistratura que não pode. Para a magistratura não pode pelo simples fato de que são juízes. É a única explicação. Ora, eu tenho uma garantia. Me vem uma norma nova e me tira essa garantia. Eu não posso postular no Poder Judiciário o respeito ao direito adquirido. Eu não posso postular a aplicação da regra que está na minha Constituição, só pelo fato de eu ser juiz. Fora, né, as renúncias que nós temos que fazer no dia a dia. Diferente de qualquer outro profissional também, o juiz não pode sair pela rua fazendo o que ele bem entende. É legalmente exigido do juiz uma reputação ilibada, uma conduta que está na norma, no nosso Código de Ética da Magistratura, que nós tenhamos uma conduta irrepreensível. E fora a sensação de segurança, né? Como é que você vai ficar andando em qualquer local? Você não pode andar pela questão da segurança, e você não pode andar por lei fazendo tudo o que lhe dá na telha, porque você tem uma norma que exige que, no seu caso específico, você tenha uma conduta de vida irrepreensível. Eu não sei nem qual é o conceito disso, mas de qualquer forma eu deixo de sair de casa para não ofender essa regra. Para evitar, né? Então é uma série de assuntos que eu acho que a gente pode levar aqui discutindo. Se da minha parte a última pergunta, a relação institucional. A MEPA, nós temos a ANPEP, que é a Associação do Ministério Público, nós temos a própria OAB, que é a entidade de classe da advocacia, a Defensoria, Defensoria Pública, acredito que tem uma associação dos defensores também, tem. Mas é a Defensoria Pública que os representa. Como é essa relação institucional? Eu sempre cito um verso do Caetano Veloso, que é uma música chamada Nosso Estranho Amor, que ele diz: não vamos fuçar nossos defeitos. Então eu, com todas as instituições, com o Ibiriba na OAB, com todas as outras associações, o que nós temos procurado nesses últimos 4 meses é achar os pontos de encontro, que eu acho que é isso que interessa para todas as associações. Para você ter ideia, hoje nesses últimos 4 meses, todos os convênios que nós fazemos na AMEPA, não só por minha responsabilidade, mas por todos os outros presidentes, eles são divididos com a ANPEP, que é do Ministério Público, a ADPEP da Defensoria, a APEPA dos Procuradores do Estado, agora a AMATRA 8, que tem uma presidente fantástica lá, que é a Roberta Santos. Então nós fechamos convênios de forma conjunta, temos procurado fazer eventos também de forma conjunta, fizemos no Dia das Mães, corrida e caminhada, junto com a AMATRA 8, os juízes trabalhistas, teve aqui o Murilo, né? Sim. Nós fizemos um ato comum, temos na nossa sede lá também juízes do trabalho que frequentam a nossa sede campestre aos sábados, e temos procurado fazer esse contato, porque nós temos muito mais pontos em comum do que eventuais divergências. Ao contrário, temos pouquíssimas divergências. Só com a OAB é o que a gente sempre preza por esse respeito, por esse contato próximo, né? Eu acho que não tem mais espaço para aquelas fiscalizações como, né, outrora já existiam, de eu vou te fiscalizar, você vai me fiscalizar, e quem perde no final das contas é a população. Sim. Acho que o diálogo franco, direto, resolve todos os problemas, e isso a gente tem feito de forma rotineira. Construir pontes, né? Sim. É o caminho. Mais alguma pergunta, doutor Marcelo? O Líbio, presidente da MEPA, pode vir à reeleição? Tem esse interesse de vir à reeleição? Nós não temos mais no nosso estatuto a reeleição, a figura da reeleição foi tirada pelo meu grande presidente Silvio, que hoje é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, né? Nós não temos a reeleição, é trabalhar esses 3 anos para nos aproximar dos associados, fazer essa interlocução com a sociedade. É isso que eu quero nesses 3 anos. Como não continua, eu tenho que trabalhar
pensando nesses 3 anos. Concentrar força nos 3 anos. No 5º mês de 3 anos, é assim que eu penso, todo Tá no dia início da gestão, trabalhando né? para prestar o melhor serviço que eu possa prestar, porque é o que eu falo também, é um degrau, considero uma MEPA, um degrau de uma carreira, um degrau necessário dessa carreira para fazer essa interlocução com a sociedade, falar com todo mundo, né? Eu acho que o nosso papel é dialogar com qualquer segmento da sociedade. Onde eu sou chamado, eu procuro estar presente. Eu fui há 2 semanas atrás numa ocupação em Benevides na companhia do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro do TST, Vieira de Mello, esteve aqui em Belém, convidou a MEPA, vamos lá. E, aliás, nos convidou para ir, inclusive, sem nenhuma identificação. Se você for nas nossas redes sociais, tem lá uma foto minha com o ministro, com camisa normal, para não chamar atenção, para a gente ir lá só dialogar com essa comunidade. A MEPA vai, a MEPA vem em podcast, a MEPA vai aonde ela for chamada para fazer esse diálogo com a sociedade, para didaticamente esclarecer qual é o papel do juiz, para nos fortalecer. O que interessa a MEPA é um juiz fortalecido, um juiz que tenha orgulho do exercício da sua atividade, de ser juiz, isso eu falo também em todo lugar. Eu tenho orgulho de ser magistrado, não tenho o menor receio de dizer isso. Eu gosto da minha profissão, eu defendo a minha profissão, não tenho vergonha de ser juiz. Muito pelo contrário, é uma atividade muito bem vista pela sociedade. Ao mesmo tempo, é até um paradoxo, ao mesmo tempo que é criticada, onde você chega e diz que é juiz, você é muito respeitado. Esse respeito aí tem que ser real. Um grau de credibilidade. E a sociedade precisa cada vez mais ser informada para que esse respeito aumente. Então, eu sou um entusiasta do papel da associação e ter estado em todo lugar para isso. Vou estar nesses 3 anos, aonde eu for chamada. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. A defesa está satisfeita. A defesa está satisfeita, É uma sabatina pesada. Quando foi acabar, que eu achei que eu estava no tribunal do júri, eu já olhei pro lado. Doutor, muito obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente sua experiência, tua visão e explicado para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo sobre a questão da MEPA, que acredito que muitos não tinham essas informações. Sim. Então, muito obrigado e gostaria desde já deixar o convite aberto para um novo momento a gente debater outros temas. Eu que agradeço. Eu acho que ficou aqui pelo meio a vara agrária, né? A gente pode um dia vir discutir só a vara agrária, mas eu vou falar só do passado, não sei mais o que está acontecendo. A Ana já está agendada. É bom que vai facilitar, porque não vai ter nenhum caso que você vai estar falando. A gente então, pode fica bem tranquilo. Passar aqui mais de 1 hora discutindo, tu vai me falar os casos que tiveste em deferimento, eu vou defender aqui. Já vai com o recurso pronto. Mas eu queria agradecer, né? Sou parceiro de bancada, digamos assim, do Marcelo já há algum tempo, né? A gente já trabalha há algum tempo aí juntos. Ele defendendo e eu julgando o que tenho que julgar, isso é importante. Sim. Acho que não há nenhum impedimento para isso, mas queria agradecer essa vinda aqui e me colocar à disposição. É isso, eu acho que nesses anos aí de AMEPA, esse é o nosso papel, estar aqui para dialogar com vocês, com a advocacia, com a sociedade, com o Ministério Público, Defensoria, ser parceiro de todos que queiram dialogar com a MEPA e me colocar realmente à disposição. Agradecer, obviamente, sempre. Se quiseres falar da tua diretoria, porque tu tens um grupo, né? Sim. Hoje você representa um grupo na MEPA, então se tu quiseres destacar a tua diretoria... meus diretores, Cristiano Magalhães, o imediato. Grande abraço, doutor Cristiano. Cláudio Hernandes, Viviane Monteiro, o doutor Carlos Márcio. Temos na Assembleia Geral Lauro Júnior, que é juiz em Paraupebas, pouco conhecido aqui na região metropolitana, mas é um excelente juiz. Leonardo Ribeiro, que atualmente está em Itaituba, e o Maxinei e pelas aposentadas, a Laudelina Barata, a doutora Laudelina, gente boníssima. Quando eu era advogado, eu fiz audiência com a doutora Laudelina em Salinas. Quando a gente fez a composição da chapa, eu falei isso para ela. Então, muito me honrou ela estar na chapa com esse histórico aí que nós... Se fores olhar, a própria diretoria já preenche esse requisito da extensão da MEPA para todo o estado, né? Sim. E além disso, eu criei também as diretorias regionais. Trouxe já uma previsão no estatuto, mas eu estabeleci ali, coloquei os nomes. Temos a Priscila
Mouzinho, no região de Paraupebas, né, Marabá e Paraupebas. José Augusto, fica em Conceição do Araguaia. O Antônio Vilar, o Toninho, famoso Toninho, não sei se alguns conhecem aqui, nosso grande craque. E Juiz de Varagrária, na região de Altamira. O Leonardo Ribeiro, agora, que é da nossa chapa, vai assumir a região de Itaituba, porque era o Jacó, ele saiu da região. Aqui próximo em Castanhal, Daniel Girão, é nosso diretor. Baixo Tocantins, Márcio Rabelo. Está encametado, Tomás. Está em Cametá. E Soure, que é a região do Marajó, nós temos a Rafaela lá. Memória boa, né? Juízes regionais. Não posso esquecer, de ninguém. Se o Marcelo fazer uma lista... Isso é pegadinha, Marcelo, não pode fazer. Mas são esses os meus regionais. Obrigado. Muito obrigado. Doutor, o podcast está aberto. Qualquer momento também, se tiver alguma informação nova, quiser compartilhar com todos, é só ligar, avisar que estamos à sua disposição. Que seja só a primeira de muitas vindas. Amém. Amém. Agora vamos